Muitos de nós educadores conhecemos a teoria de Vygotsky a partir de 3 condições que são absolutamente claras para os educadores: o conhecimento real, o conhecimento potencial e a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Aparente. Vygotsky é reconhecidamente o teórico que trouxe o coletivo, o contexto social para o pensamento da escola. Mas essa nossa conversa sobre Vygotsky e a escola, ela vai abordar outro ramo, outra edificação, outra construção do pensamento de Vygotsky. É o pensamento, a fala, a imaginação e uma série de outros conteúdos ligados ao desenvolvimento do pensamento e da fala. A primeira observação em relação a Vygotsky é que Vygotsky nos orienta que a construção da criança se dá do coletivo para o individual. Essa informação é importante porque estamos vivendo tempos em que muitas vezes os pais chegam até nós, educadores, e dizem assim: mas eu ensino uma porção de coisas boas para o meu filho, na minha casa tudo é muito estruturado, muito regrado, temos valores muito interessantes para o desenvolvimento de uma criança, mas o meu filho não gosta de ler, mas o meu filho tem dificuldade de dividir as coisas, mas o meu filho tem dificuldade. Vale a pena lembrar que Vygotsky diz: a construção do individual, ela se dá a partir do coletivo. E muitas vezes os pais se esquecem de que eles são apenas um elemento nesse universo coletivo da formação dos filhos. Então, o pai fala com o filho, mas apesar do pai falar com o filho, a televisão também fala com o filho, a internet também fala com o filho, a religião também fala com o filho, o youtuber também fala com o filho, os vizinhos falam com o filho e falam. Então, observem que se a criança se constrói do coletivo para o individual, não é só o individual do pai que fala com o individual da criança. E é aí que muitos pais se veem perdidos, porque eles ainda acreditam que só pelo fato deles falarem com os filhos, orientarem, transmitirem valores ou serem bons exemplos, já se torna suficiente. Não, não é assim. Enquanto o pai fala com o filho, todas essas outras instituições sociais também estão falando. E o que é mais interessante, 2 palavrinhas que vão nos ajudar a compreender esse processo de construção do pensamento e dos valores numa criança, que é a intensidade e a frequência dessas falas. Se o pai fala com o filho numa intensidade X e numa frequência X, precisa ser lembrado a este pai e essa mãe que se essa frequência e essa intensidade são menores que a internet, por exemplo, o pai e a mãe estão em desvantagem. Por isso é que a gente precisa lembrar de Vygotsky na hora que nós estamos fazendo um processo educativo, formativo dos nossos filhos ou dos nossos alunos. Eu falo com os meus filhos, mas eu falo 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, no dia que eu chego descansado, o dia que eu tenho tempo, eu tenho vontade. Mas a internet fala com o meu filho 8, 10, 12, 15 horas ininterruptas, todos os dias da semana. Então, enquanto eu sou um exemplo, a internet, os amigos, a religião e tantas outras instituições são outros exemplos. E tudo isso do coletivo vai entrando no individual da criança. E é esse coletivo que vai constituir o individual que tem uma força e uma intensidade. Quanto mais forte e mais intenso é esse universo que está falando com a criança, mais a imitação, mais a referência e mais a aderência da criança a essa grande frequência e essa grande intensidade. Isso derruba um mito, né, de muitos pais que trabalham demais e dizem assim: não tenho tanto tempo de ficar com o meu filho, mas quando eu tenho tempo de ficar com ele, eu busco dar qualidade àquele momento. Veja só. Então, o pai quer que uma vez por semana, ou uma vez a cada 10, 15 dias, ou uma vez por mês, dedicando grande amor e grande atenção ao filho, seja mais forte e mais intenso e mais significativo
do que uma internet falando 10 horas por dia, 12 horas por dia, todos os dias daquele mês ou daquela semana. Então isso não existe, de fato não acontece dessa maneira. Então o que nós estamos trazendo aqui é o contexto social, o coletivo, ele determina o individual, mas o coletivo, de fato, ele é feito pelo coletivo. E enquanto nós, pais e educadores, estamos falando com uma criança, todas as outras instituições sociais também estão falando. Os nossos filhos, os nossos alunos não são surdos, não são cegos, não são indiferentes ao que está acontecendo no mundo. E por isso que nós temos que observar qual é o contexto que está alimentando ele. É interessante porque a gente olha para uma árvore e uma árvore tem uma multiplicidade de raízes. De cada raiz que essa árvore tem, ela está tirando alimento. Então está vindo lá os nutrientes, está vindo lá a água e tudo que essa árvore precisa. Nós não sabemos qual raiz, qual dessas ramificações debaixo da terra está puxando nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, água. Nós só conseguimos olhar a árvore pronta, frondosa e frutífera. O resultado daquela busca múltipla da árvore é o tamanho do tronco dela, a florescência dela e a frutificação dela. Mas a gente não consegue saber de onde vem tudo. Se pudéssemos, a gente ia lá num pé de limão e diria assim: olha, seu limoeiro, eu gostaria que o senhor produzisse só limões bem docinhos. E o que é que eu faria? Cortaria todas as raízes que produzem o azedo do limão e deixaria o limão sem o azedo. Como isso não é possível, também não é possível educar um filho cortando todas as fontes que vão azedar ou estragar o processo educativo dele. Meu filho, seu meu aluno, seu aluno, estão com todas as raízes colocadas em todos os contextos da vida. E dessas raízes eles puxam tudo do coletivo para se construir no individual. Mas aí Vygotsky entra novamente na nossa conversa e diz assim, ó, o pensamento morre antes da fala. Que interessante. O pensamento morre antes da fala. Vygotsky está dizendo, o pensamento é fluido, é majestoso, é volumoso e é rico. A fala é pobre. Acho interessante pais observarem isso que Vygotsky está dizendo, porque numa conversa com o filho a gente diz assim, eu conversei com o meu filho e ele me falou isso, isso, isso e isso, tá tranquilo. Mas o Vygotsky está lembrando, a fala é pobre, você nunca saberá o que está no pensamento do teu filho, na completude nunca, e do teu aluno também nunca. Então, o máximo que nós podemos fazer é cuidar da terra, de onde o coletivo de raízes está sendo alimentado, para que a gente possa observar uma árvore frondosa e frutífera, mas tem as limitações conforme eu acabei de apresentar. A fala, para Vygotsky, é um apoio à comunicação. Também outra coisa que eu quero frisar e gostaria que vocês pensassem. A fala é um apoio à comunicação, mas a fala nunca é a totalidade da comunicação. Então, o nosso aluno ou o nosso filho, ele vai se comunicar com o mundo e conosco por meio de várias outras possibilidades. Pelo corpo, pelos gestos, pelas ações, pelas atitudes, ou por não atitudes, não gestos, não ações e não, e não, e não, e não. Toda aquela negação do meu aluno e do meu filho também está dizendo sobre ele. Ah, e o meu filho não tem paciência com idosos. Então, ele não tem paciência com idosos, não tem paciência em fazer tarefas domésticas. Então, isso está falando sobre o meu filho, mas ele não verbaliza. Então, eu gostaria de reforçar mais uma vez esse pensamento do Vygotsky. Nossos filhos e os nossos alunos são construídos numa coletividade, mas a fala é só um apoio à comunicação. E a fala é pobre, ela é mitigada, ela é empobrecida no processo de comunicação. Porque o múltiplo, o rico, o volumoso do processo comunicativo, ele envolve gestos, ações, fala, pensamentos,
opções, escolhas, não escolhas e uma série de outras situações. E para finalizar, é muito importante pensar que hoje nós estamos num processo de construção de valores humanitários muito mais complexo pela multiplicidade que dá no contexto social. Nós estamos falando que há no contexto social uma multiplicidade de profissões. Se vocês tiverem uma curiosidade, olhem no MEC e vocês vão perceber que há mais de 200 profissões regulamentadas com cursos superiores no Brasil. Isso quer dizer que colocar um jovem diante de 200 opções para fazer uma escolha para a vida inteira não é uma coisa tão simples. 50 anos atrás nós tínhamos engenharia, magistério, medicina e direito, com algumas outras exceções, mas 4 ou 5 áreas que pudéssemos, né, oferecer aos jovens, que poderíamos oferecer aos jovens. Hoje nós passamos de 2 centenas dessa oferta. No passado nós tínhamos 2 religiões, talvez, ou 3 religiões num contexto social. Hoje o IBGE levanta mais de 50 orientações religiosas acontecendo dentro do Brasil. E os modelos de família nem se fala. Nós temos diferentes modelos de família para diferentes possibilidades de ser humano. Isso quer dizer que nessa multiplicidade do coletivo, meu filho, minha filha, meu aluno, minha aluna vão se encontrar. Muitas vezes são essas diferenças que vão dar aos pais e aos educadores tamanha dificuldade no processo de lidar com jovens e com crianças. Para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de lembrar, se de fato Vygotsky tem razão, que os nossos filhos e os nossos alunos se constroem a partir do coletivo que eles estão vivendo, cuidemos deste coletivo. Se eu não posso de verdade delimitar, determinar por completo toda a influência que o meu filho ou o meu aluno recebe, mas eu posso cuidar para que esse contexto coletivo seja amoroso, seja de compaixão, seja respeitoso e, acima de tudo, seja humanitário. E como eu sempre digo, educar é um ato de persistir com delicadeza.